O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu por unanimidade manter a condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia. A pena do ex-presidente aumentou para 17 anos e 1 mês de prisão. O julgamento começou com a análise do pedido da defesa para anular a sentença da primeira instância. Em fevereiro, a juíza Gabriela Hart condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. Hoje, o relator João Pedro Gebran Neto considerou que o fato de Gabriela Hart ter copiado trechos de outra sentença não interferiu em fatos e provas do processo. A defesa de Lula também alegava que, na primeira instância, a apresentação das alegações finais dos delatores teria de ser feita antes das alegações finais do ex-presidente, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas Gebran Neto afirmou que a ordem de apresentação das alegações não prejudicou o ex-presidente e negou a solicitação de anulação da sentença. As alegações finais, isso para mim é fundamental, constituem peça defensiva a ser apresentada em quais condições. Fui hoje novamente aos autos, praticamente todas, se não todas as alegações finais foram apresentadas no último dia do prazo, no último horário e não havendo se falar em prejuízo a qualquer defesa. Sobre o mérito da ação, o relator votou por manter a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro. Para ele, Lula se beneficiou de reformas no sítio bancadas pelas empreiteiras Odebrecht e OAS, mesmo não sendo o proprietário do imóvel. O desembargador também defendeu aumentar a pena do ex-presidente. Infelizmente, a responsabilidade do ex-presidente Lula é bastante elevada, ocupava o grau de máximo dirigente da nação brasileira. O que havia era a expectativa de que se comportasse em conformidade com o direito, mais do que se comportasse em conformidade com o direito, que coibisse ilicitudes, e ao revés disso, o que se verifica nesses casos é uma participação e uma responsabilização pela prática dos diversos atos de corrupção. O desembargador Leandro Paulsen concordou com o relator de que não houve prejuízo à defesa de Lula na primeira instância. E assim, formou-se maioria pela validade do julgamento de primeira instância. Quanto ao mérito, Paulsen reconheceu haver provas suficientes para condenar o réu. Concluo, tal qual o eminente relator, reconhecendo a responsabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva, tanto por corrupção quanto por lavagem de dinheiro. Com isso, chegou-se a mais uma maioria no tribunal. Agora, pela manutenção da condenação e pela elevação da pena do ex-presidente. O último voto foi do presidente da 8ª turma, Carlos Eduardo Thompson Flores, que fez uma defesa da Operação Lava Jato. Por conta desse processo, nós tomamos conhecimento de uma série de fatos ilícitos que horrorizaram o Brasil. Isso já foi reconhecido em primeira instância, na segunda instância, no STJ e no próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive quando julga esses processos na sua competência, seja recursal, seja na competência originária. A Operação Lava Jato revelou ao país a existência de um esquema criminoso formado por agentes políticos, cartel de grandes empreiteiras e funcionários da empresa Petrobras, que no período estimado entre 2004 e 2014 praticou uma pluralidade de crimes, dentre os quais corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, fraude a licitações, que lesaram interesses de toda a nação brasileira. Flores seguiu os 2 votos anteriores no sentido de que só se pode anular um julgamento se for comprovado o prejuízo à defesa do réu, o que, para ele, não aconteceu. O desembargador concordou com os colegas que Lula teve proveito direto das benfeitorias realizadas no sítio de Atibaia, formando unanimidade pela condenação do ex-presidente e pela elevação da pena para 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. No mesmo julgamento, os desembargadores absolveram o pecuarista José Carlos Bunlai e o advogado Roberto Teixeira. Mesmo condenado em segunda instância, Lula poderá recorrer em liberdade. A defesa de Lula informou que vai recorrer, pedindo a nulidade do processo. Para o advogado Cristiano Zanin Martins, a decisão do TRF4 foge de qualquer amparo jurídico e reforça a perseguição política ao ex-presidente.